Filho que eu vi me faz ligação de vídeo hoje. O tempo tá voando. Por que será que nós gostamos tanto de ser enganados? Não enganados, mas distraídos, né? Afinal, você já ouviu falar a expressão pão e circo? A expressão pão e circo, ela nasceu no Império Romano, né? Quando os imperadores da época lá, eles entenderam que se você desse comida e distração, né, e atividade para o povo pararia de reivindicar tanto, né? Claro que isso é um termo político, mas esse vídeo não tem a ver com política, esse vídeo tem a ver com a sua vida. Por que muitas vezes você aceita pão e circo na sua vida e você não faz o que tem que fazer, né? Isso é legal, essa reflexão. Hoje eu tô num formato diferente, tô dando uma caminhada aqui no clube, cheguei para fazer um treino e antes de treinar eu vim bater esse papo aqui com você e fazer você pensar sobre isso. Por que será que nós mesmos, nós gostamos de fazer esse formato do pão e circo na nossa vida, né? Você gosta de se distrair tanto. Por exemplo, Copa do Mundo. Copa do Mundo é um grande pão e circo na nossa vida. Porque eu não sou contra a Copa, porque eu acho muito legal. Tanto que na empresa lá, a gente colocou TV, fica passando os jogos. E óbvio, o jogo da seleção. Vou assistir, vou torcer. Quero ver o Endrick em campo, assim como o Neymar também. Você que é brasileiro, comenta aqui, né? Que torce aí pela seleção. Você não quer ver também? Claro que quer. Eu duvido que você não queira. Todos nós queremos, né? Ver a amarelinha levantando o Hexa aí. Mas não é sobre isso. Enquanto muitas vezes você faz dessa forma a sua vida, né? Você se distrai com coisas que você muitas vezes não precisaria. Você precisa ter o seu foco, né? A sua dedicação para conseguir evoluir na vida. E quando eu falo evoluir na vida, não são somente bens materiais, mas principalmente a prosperidade de vida, né? A prosperidade de vida, ela é para você, ela é baseada aí em você ter alguns princípios, né? Em você ter algumas coisas acontecendo na sua vida. E essas coisas eu posso dizer que são, como eu estou hoje numa fase, compartilhando aqui com vocês, vendo meu filho crescer numa velocidade incrível. Até brinco, o pessoal, postei esses dias, eu vou ver se eu consigo colocar aqui o videozinho. Ele me liga de vídeo, cara. Meu filho, que eu vi assim, ó, que quando nós tivemos a cesárea, minha esposa não ia ter forças para fazer o natural. E aí já escolheu a cesárea por causa de algumas coisas, já escolhemos de primeira, né? E quando a doutora falou assim, ó, Pedro, vem pai, que vai nascer. Quando eu levantei para olhar, eu vi ali a face dele, eu vi metade da face dele esquerda viradinha assim, eu dei um choque, né? Eu falei, cara, tem uma criança ali mesmo. Esse filho que eu vi me faz ligação de vídeo hoje. Você só pode pensar o seguinte, o tempo tá voando. E você, às vezes a gente está tão focado, e essa distração que eu comentei, ela pode ser também financeira. Você está tão focado em crescer financeiramente, que às vezes você não está vendo a prosperidade, a real prosperidade que está ao seu lado, que é o seu filho crescendo, como o exemplo que eu estou te dando, e você pode ter várias coisas aí. Talvez um avôzinho seu ou seus pais já mais velhos, e você às vezes deixando de cuidar deles para poder focar, né, em outras coisas, né? Tô gravando aqui, ó, olha só, aqui no fundo tá tendo uma obra aqui no clube, né? Como eu disse, tô aqui hoje gravando num formato diferente, trocando essa ideia, caminhando aqui com você. Então é isso, cara, a verdadeira prosperidade, ela vai além, né, das riquezas. E como falei, às vezes você tá... Por que nós gostamos de nos distrair tanto, né? Seja com qualquer coisa. E óbvio que a política faz isso também. Os governadores, os governantes mais sagazes, não precisa nem ser muito sagaz, né? Só de você literalmente oferecer pão e circo, você apaga muito incêndio aí. E nós fazemos isso na nossa vida. Você desfoca de coisas que você precisaria estar focado por um período, por um tempo. Claro que eu não quero ser inconsequente aqui, mas você faz isso, você desfoca para canalizar, para se distrair, seja com filme, seja um pouco mais de Netflix. E claro que isso tem o seu momento, tem a sua hora. Óbvio que eu não sou o apoiador de você não ter essas coisas, muito pelo contrário, isso é fundamental. E como eu disse, para a verdadeira prosperidade, você precisa estar assim focado nisso, né? Você precisa se encaixar, você precisa encontrar, né, dentro de si o seu tempo, o tempo correto para você cumprir as coisas. Então, comenta aqui embaixo se você
você já se viu fazendo isso, né? Se você já se aceitou aplicando a política do pão e circo dentro da sua vida, né? Ou seja, como te falei agora, nesse momento de Copa do Mundo, por que nós amamos tanto as distrações e não focamos naquilo que nós realmente precisamos focar, né? Canalizar a nossa energia nisso, tá bom? Comenta aqui se você passa por isso, se você já passou. E seguimos, né? Vamos que vamos. Vou voltar aqui. Agora vou para minha atividade, vou fazer uma corridinha na esteira, fazendo um treino acompanhado de triatlo, né? E como na vida, ó, se liga aqui, presta bastante atenção nisso, ó. Como na vida, no esporte, você precisa estar focado, né? Muitas vezes você não tem desejo, cara, de fazer, não tem vontade nenhuma, ainda mais nessa época fria. Eu sou um cara que transpiro muito. No frio, óbvio, transpiro um pouco menos, mas mesmo no frio eu transpiro. Mas, cara, eu sou apaixonado por calor, por sol. A disposição é diferente. Levantar nesse tempo frio. E olha que eu tenho ainda assim, o pessoal do escritório me chama de louco, né? Porque eu vou lá e eu ainda entro na água gelada para dar uma pressão no sangue, nas veias. Mas nada igual o calor. E até no frio, quando você é disciplinado. Essa é a diferença, cara. Você fazer quando as situações, quando os fatores não estão ao seu favor, você fazer. Isso é a diferença da disciplina, né? Você faz mesmo quando não está preparado. E aí estamos nós, vamos que vamos nesse desafio do triatlo, agora correr 6 km na esteira. E fica o nosso recado aí, né? Nosso bate-papo. Eu quero conversar com você. Se você está chegando aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, é um bate-papo, é simples, cara. Não tem um momento mágico, não tem uma chave que eu vou destravar dentro de você, nada disso. Isso aqui é um trocar de ideia de um aluno, aqui como eu, aluno da vida, um aluno do Senhor, passando para outros alunos, né? Somos todos alunos, ninguém de nós é professor, não é isso que queremos ser, então não tem uma palavra especial que eu vá falar aqui para você, é somente isso mesmo. Foque, se discipline, pare de se distrair com aquilo que, como eu disse, não tô falando só de finanças, tá? A distração, ela pode ser de qualquer fator, espiritual, pode ser até muito trabalho, às vezes você tá tão focado em finanças que tá se distraindo aí da sua vida verdadeira, beleza? Deixa o seu like, comente aqui embaixo, se você chegou agora, já se inscreva para mais conteúdos como esse, apoiando o nosso canal aí, e vamos para cima. Deus abençoe. Vou deixar aqui no final, sempre aparece, né? Alguns conteúdos aí para te fazer assistir mais no nosso canal. Se inscreva e envie para alguém que precisa ouvir isso, que talvez esteja aí, ó, distraído com a vida, distraído e não curtindo a verdadeira vida. Valeu, um abraço, fique com Deus.